Olha só, pessoal, mais uma TVzinha de tubo aqui, galera, ó. Dessa vez um fio de 14 polegadas, beleza? TV fio 14 polegadas. E é o seguinte, galera, essa TVzinha aqui, ela tá com defeito... Eu vou fazer que nem outra, é um defeito que é conhecido, mas tá estranho ao mesmo tempo. Eu tenho um papelzinho aqui que eu fiz um conserto há muito tempo, não dá mais nem pra ver a cor. A cor mudou, né? Deixa eu ver aqui o modelo dela aí pra vocês, a TP1454, beleza? Pois é, galera, o defeito aqui é o seguinte: quando o cliente me mandou o vídeo, as fotos e tudo mais, ele estava lá só com a voz e cheio de lista, tipo um do vídeo anterior que eu mostrei, né? Aquele defeitozinho lá, de quando falta a tensão de 180 volts, ou quando fica ruim lá os componentes, beleza? Aí fica lá daquele jeito, cheio de lista. Aí beleza. Só que o que aconteceu? Quando eu fui testar essa TV, né, logo que eu liguei ela, que estava desligada, e quando eu fui ligar, ela veio com a imagem normal, pessoal, por incrível que pareça. Porém, de vez em quando, passavam as listrinhas. E eu sei que com isso, quando esquentou, foi que mostrou o defeito. Mas logo que eu liguei, deixa eu ver aqui agora, né? Agora, talvez já vim já o defeito, porque... já veio com defeito já. Apesar de querer até mostrar um pouquinho ali a imagem aqui ainda, umas coisas aqui ainda. Mas... tá tipo querendo mostrar a imagem um pouquinho. Aí fica bem legalzinho, quando demora mais tempo que tá ligado. Aliás, quando demora mais tempo que tá desligada, né? Quando tá bem fria mesmo, vem 100% a imagem. E aí depois fica nessa situação, deixa eu até deixar aqui ligado mesmo, que aí vai piorar, vai sumir tudo, vai ficar só as listas. Fica essa ondulação aqui, porque vocês sabem, né? Que é desse jeito, né? Aqui tá com voz normal, porque eu baixei pra não dar problema, né? Ó. Aí beleza, aí daí, ó, sumiu já, ó. Aí lá daquele jeito lá. Aí tá meio estranho assim, né, pessoal? Porque quando é aquele problema que falta já atenção, ou a peça já tá ruim, ela já fica direto, né? Logo na hora que liga. E essa aqui não, na hora que liga tá bom e logo ali, mas também não é muito tempo, é no instante, já tá aí, fica assim, ó. E uma coisa que eu observei nela aqui, pessoal, também, foi que na hora que eu fui conectar os cabos, peguei logo um choque. Então ela tá dando choque também, porém, eu ainda tem mais um outro mistério aqui ainda, que desse choque, com ela aqui ligada. Com ela desligada, eu fui fazer uns testes ali, parece que não dá choque quando ela tá desligada mesmo. Quando tá ligada, né? Quando tá ligada aqui. Aí eu não sei se esse choque tá vindo da parte da fonte, né? Da entrada de energia ali, da parte do primário, né? Ou se o choque tem a ver com a parte do playback, com a parte da alta, com a parte aqui do tubo, né? Porque com ela desligada não deu choque, e com ela ligada aqui deu. Aí não entendi mais foi nada. E esse defeito estranho, né? Então vamos abrir ela aí pra gente ver como é que tá por dentro. Ver se... O que tá causando esse defeito dessa imagem ficar assim, quando esquenta. E o defeito também desse negócio desse choque aí também, que eu não achei legal não. Ele não me falou sobre isso, né? Deve não ter pegado nos cabos com ela ligada, porque se tivesse pegado... não exatamente nos cabos, né? Que se você pegar... Se você pegar só nos cabos aqui, que é isolado, você não vai pegar choque, né? O problema é que eu peguei aqui de uma forma que... Peguei no metalzinho ali e aí creu. Então vamos lá, pessoal. Vamos abrir ela aqui pra gente analisar o defeito e eu trago a resposta pra vocês. Desses dois probleminhas aí, que a gente tem que deixar direitinho, né? Resolver esse problema aqui da imagem e ninguém deixar bicho dando choque em ninguém, né? Beleza? Vou analisar aqui e volto. Traga a informação pra vocês aí. Se vocês quiserem, a gente vai conseguir. Não é possível, né? Não é possível, a gente não consegue ter uma TVzinha dessa. Só com esse defeitinho aqui. Será? E se for playback? Se for playback, ele lascou, né? Eu não tenho outro pra botar realmente. Mas se for outra coisa, de repente dá certo. Vamos abrir aqui pra ver, né? Só sabe testando, né? A gente ficar só chutando aqui, dizendo é isso, é aquilo, não sei o que, né? Tem como a gente não adivinha, tem que abrir, testar. Show? Veja bem, pessoal, aqui, pessoal, já tem uma artezinha aqui feita aqui, ó, ligada a esses dois fios aqui, certo? Eu fui ver aqui, tá muito feio aqui essa área. Não sei se vazou o capacitor, né? Eu sei que eu já ia mesmo trocar esse capacitor aqui, porque eu vi lá na imagem que tava dando um tremeliquezinho na parte de baixo. Aí geralmente esse capacitor aqui eles fica ruim, né? O da alimentação de filtro, positivo e negativo, né? Alimentação de filtro. Isso aqui é do filtro da alimentação do vertical, né? Tensão positiva e negativa. São de 1000 por 25. Aliás, esses são por 16, né? Eu coloquei por 25. Aí o que acontece aqui, galera, ó. O que estava acontecendo aqui para a questão do choque, acredito eu
Eu até pensei que tinha a ver aí com a parte da alta, mas não tinha não. Só não era tipo algum vazamento ali, que eu achei que poderia ser algum vazamento que às vezes tem essa malha do tubo, né? Se ela quebrar, estiver pendurada pra em algum canto, aí fica dando choque. Mas não era isso. Aí eu fui fazer uns testes aqui e percebi que realmente do primário aqui pro secundário tava tendo uma fugazinha até considerável, entendeu? Aí eu até achei que poderia ser um capacitorzinho, que você sabe que geralmente tem aqui do primário pro secundário, tem uns componentes. Nesse caso aqui tem até um resistor, tá vendo? Aí testei aqui o resistor. Não era ele, né? Eu soltei, ele continua a fuga. Ele tem a fuga, a resistência dele, mas muito alta, mas muito alta. E daqui pra cá tava dando bem mais. Aí, eu quero dizer, bem mais assim, né? Conduzindo, né? Eu quero dizer, né? Ponteiro ali mexendo. O que mais que eu quero explicar? Assim, aí eu retirei o capacitor, ficou do mesmo jeito. Vim até pro fotoacoplador, né? Eu pensei, não, fotoacoplador, mas seria a raridade, né? Que geralmente eu acho que nunca dão problema de fuga de um lado pro outro, porque até é isolado, né? Mas aí eu soltei só pra desencargo de consciência. Tirei também o transformador fora, pessoal. Até o transformador eu tirei fora. E continuou. Aí eu pensei, agora lascou, não tem mais peça nenhuma. Né? Conferindo, não tem mais peça nenhuma. Até o fotoacoplador tá solto. E que fuga é essa que ainda tem daqui pra cá, né? Da onde me disse, né? De qualquer parte daqui pra cá, pro primário, tava tendo fuga. Aí foi onde eu me deparei, pessoal, com fuga. Aqui até nessa área aqui, ó. Se eu colocar seu multímetro aqui, por aqui, tava dando fuga. Aí eu pensei, vixe, mas... E aqui tava essa feia aqui também, que quebrou a trilha daqui pra cá também, ó. Aqui eu já raspando aqui até essa arrancou aí daqui pra cá. Vai ter que ser feito assim também, né? Ligar esse fio. Porque aqui vem uma trilhazinha bem fininha, tanto dessa parte como dessa, ó. Vem uma trilhazinha bem pra cá, pra essa parte aqui, ó. Aí eu até dei uma ajeitada aqui, porque eu vi que ela tava indo pra lá e não tava isolado. Tava tudo junto aí. Aí eu pensei, não, se o correto aqui seria cortar aqui, né? Pra não vir mais nada pra cá, ó. Aí eu cortei aqui. E dessa daqui também é a mesma coisa. Cortei aqui também pra não vir mais nada pra cá. E daqui pra lá também não ir também, né? Então eu cortei aqui também, ó. Então tá passando somente pelos fios. Aí sim tá certo, né? Pois é, pessoal, mas... aí sim, aí isso daqui, né? Essa sujeira, esse negócio aqui, eu não sei se foi devido ao vazamento do capacitor, porque coincide muito mesmo, tem uns capacitores, né? Mas aqui eu já dei uma limpada, já fiz tudo aqui, não tá conduzindo mais nada não. Tá meio feio, né? Mas não tá conduzindo nada aqui nessa área, não. E aqui continuou conduzindo, né? Aí... O que eu fiz aqui, pessoal? Eu vi aqui que o pino do dissipador aqui, né? O pino do dissipador vem daqui, né? Ó, pra cá. Aqui, aliás, aqui é um pino, aqui é o outro dissipador, né? E aí eu vi que aqui também tava meio feio, meio... Pensei, cara, será que tá impregnando aqui nessa placa? Né? Porque aqui, ó, entra aqui, né? E eu pensei, tá impregnando nessa placa aqui e conduzindo, passando mais pra banho de cá. Eu imaginei, e estava certo, pessoal. Retirei o dissipador fora. E aí já não conduz mais aqui, ó. Já não tá mais conduzindo, ou seja, não tá mais conduzindo daqui pra cá. Que essa parte aqui, por ter aqui algum vestígio de alguma coisa, essa placa acabou que tá conduzindo internamente, na própria placa mesmo. Não sei porquê, galera. Então aqui eu vou até dar uma secada nela bem, pra ver se... Aqui porque não dá pra vocês verem bem aqui, pessoal. Mas até mexendo por aqui assim, ó, a gente viu que conduzia, ó. Conduzia mais do que isso aqui, ó. Não era só esse pouquinho que mexia, não. Né? E aí, olha, ó. Né? Aí eu pensei, cara, eu vou retirar esse dissipador fora. Aí eu vou retirar ele fora. Depois eu vou soldar ele lá de volta, né? E vou cortar, né? Aliás, vou não, já cortei, mas não sei se eu cortei pra dar certo. Se é cortar dos dois, aí lascou. Ainda é melhor, pelo menos não entra mais nada na placa, né? Mas a posição que tava na mente era pra ser esse aqui mesmo. Esse aqui eu cortei. Então, o lado de cá não vai mais. Eu não vou mais colocar o dissipador aqui, soldar aqui. Porque tá dando esse problema aqui, né? Então eu vou deixar mesmo seguro só de um lado e no transistor aqui. E vou, inclusive, até colocar um isolantezinho aqui por baixo. Né? Coloca aqui um isolantezinho pra ele não encostar na placa. Porque eu não sei o que aconteceu com essa placa aqui, que ela tá conduzindo. Mas só que eu vou fazer uma limpezazinha mais nela aqui e vou esquentar bem com um soprador, com alguma coisa, pra ver se tira alguma umidade que tem internamente nela. É como se tivesse tipo sopado alguma coisa e também pode ser não só umidade de ar, de água mesmo, normal, mas sim pode ser algum vestígio aqui do óleo do capacitor, né? Porque aconteceu isso aqui tudo. Não sei se foi desse capacitor aqui, porque não tá parecendo que ele tá com vazamento, ó. Não tá muito parecendo assim que ele mas pode até ter vazado alguma coisa, né? Não sei. Mas enfim, aí faz sentido também.
a questão de como bem daqui, né, vazando alguma tensão, alguma coisa pra cá, endoidar a questão da imagem lá, de passar algumas listas na parte do vertical, certo? Agora, as linhas lá, porque tinha um tremido embaixo, como eu falei, mas também tem a questão das linhas. As linhas eu ainda tô na dúvida aí, pessoal. Não tem nada a ver com 180 volts, e sim, que eu percebi, tem a ver mais também com a parte do screen, entendeu? Então, aquele defeito pode estar relacionado diretamente ao playback. Eu já dei uma olhadazinha aqui, conferi aqui o capacitor, inclusive eu até já troquei, porque o capacitor, quando ele fica ruim, inclusive ele fica ao contrário, né? Ele fica escuro e não... E quando demora, escurece mais ainda, né? Ao contrário, quando escurecer, clarear mais ainda, né? Dá mais brilho, então não é capacitor, né? Mas sim, pode ser um defeito interno no playback, né? Às vezes danifica aí potenciômetro, né? E do próprio playback aí não se for, né? Não tem como consertar, só se trocar o playback mesmo. Mas eu vou corrigir essa parte de choque, corrigir essa parte de vertical, e aí depois eu vou dar uma regulada no playback e vamos ver o que acontece. Pelo menos esse defeito aqui de choque, essas coisas aqui eu acho que vai resolver. Agora a linha lá pode ser que seja o próprio playback mesmo com defeito. Mas vamos ver o resultado aí, certo? Pronto, pessoal, aqui é o seguinte, choque não tá mais dando. Já posso pegar aqui, ó. Tá mais beliscando não, certo? Resolveu o problema. Achei estranho, não sei como aconteceu aquilo ali, né? Mas, enfim, acontece, né? Então ficou conduzindo ali. Só naquele terminal do dissipador tá soldado na placa e teve ali, não sei o que encharcou ali, que ficou conduzindo, né? Aí, cortei o pinozinho lá, o pinozinho, ó. Eu botei até um isolantezinho aqui por baixo. E aí ele não ficou mais conduzindo. Show? Em relação à imagem, tá em teste aqui ainda, galera. Porque, ó, ficou... Tá boa aqui agora, né? Mas só que eu dei uma regulada ali naquele playback, né? No momento que ela ficou daquele jeito, eu dei uma regulada. Depois eu vim aqui também, troquei o capacitor, mas eu acho que o capacitor não é porque o outro tava bom. E aí também teve esse problema aqui que foi resolvido. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ela desligada, certo? E amanhã, né, agora tá de noite, tá à noite, amanhã de manhã eu vou dar uma ligada e ver o que vai acontecer, certo? Então, tipo assim, se ela esquentou e veio muito brilho com linha de retrato e eu baixei e normalizou, significa que, né, como eu voltei lá, baixei lá o brilho, né, o screen, então pela lógica vai ser tipo isso. Se amanhã ela vier escura, né, é porque o defeito ainda continua e talvez esteja relacionado ao playback. Aí talvez vai acontecer aquilo. Se ela vier escura, para aparecer a imagem, eu vou ter que regular o playback, botar mais para frente. E logo após, quando esquentar um pouquinho, ela vai ficar com aquela linha de retrato de novo. Aí eu vou confirmar que o defeito realmente é no playback, né? Não tinha nem nada a ver com esse defeito aqui. Porque eu até achei, como tá conduzindo da lá para cá, né? Lá do primário para o secundário, podia endoidar alguma coisa aí, a fonte, sei lá, e dar essas alterações aí na imagem, né? Seria, quem sabe, até uma possibilidade, mas pode ser que seja mesmo o playback, né? Mas aí eu só vou confirmar isso amanhã, porque agora quando ela esquenta, ela mostra aquele problema, né? Mas eu voltei, regulei o playback e desde então o defeito não aconteceu mais, né? Tipo, não apareceu mais linha de retrato, nem escureceu também. Aí por isso que o teste definitivo vai ser amanhã mesmo. Agora, se amanhã aparecer escuro e para aparecer a imagem eu tiver que regular lá, aumentar de novo, aí eu vou esperar um pouquinho e a tendência vai ser o brilho aumentando, né? Aí eu já sei que tem uma grande chance aí de ser o playback mesmo, certo? Confirme isso aí pra vocês amanhã. Pronto, pessoal, voltando aqui de manhã para ligar a TV. Veja bem que tá ligando ela aqui, né? Pronto, ligou. E não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. A imagem ela vem meio que normal, certo? Ela até apareceu a imagem, mas eu percebo, né? E já fica criando as linhas de retrato aí, ó. Se você consegue ver, ó. Tá vendo? Eu até encontrei uma falhazinha aí no, ó, tá vendo? Encontrei uma falhazinha no ABL, tinha um resistor ali alterado, eu até achei que poderia ser ele, né? Porque chegava a sumir a imagem também, né? Aí eu troquei ele, mas o defeito aí, ó, continua. Então tem tudo pra ser o playback, né, pessoal? Não tem outro, até porque o pino do foco dele também já não tá mais ajustando. Tanto faz você rodar pra um lado como pro outro, não serve mais pra nada. Então
com certeza o do screen também está danificado. Aí acontece isso. Tá vendo? Olha como está aumentando. Então aqui é o seguinte, vou passar pro playback o problema. Passar pro cliente que o problema é o playback, se ele quiser providenciar outra aí. Porque o bichinho não tá vazando, né? Mas tão bonzinho de prestar, cara. E aí com o negócio desse. O choque. O choque aqui não tá dando não. Pois é, galera, aí complicou, né? O OV 2094 D1. Isso aqui é um dos mais caros da época, né? Mas vamos ver aí o que o cliente vai decidir, né? Se ele quiser que eu faça pedido, ou se ele vai comprar em algum lugar. Porque só assim vai resolver esse problema. Show? Então fica aí pra vocês a dica. Né? Que, aliás, eu tô suspeitando, né, que seja ele. Serve até pra vocês comentarem. Será que é ele mesmo, pessoal? É outra coisa. Acho que não tem outra coisa que seja, não. Aí dá pra gente tirar a prova do nobre com playback, mas não tem outro pra colocar, pessoal. Aí a gente só vai saber se o cliente mandar fazer pedido, né? Ou trazer de algum lugar. Aí a gente complementa esse vídeo aqui com outro, né? Falando se é o playback mesmo ou não que causa esse defeito. Beleza? Então é isso aí. Ó, encheu de linha de retrato já. Agora a diferença é que agora eu acho que ela não sumiu a imagem. Não sei se é porque ainda tá pouco. Mas é como eu disse, tinha uma falhazinha no ABL, uma resistênciazinha lá. Chega lá próximo do playback também. Que é ligado ao diodo Zener. É uma resistência 6K8. Eu vi ela toda preta, eu fui ver ela tava alterada. Eu troquei. Aí tá aí, a imagem parece que não tá sumindo. Mas também ninguém assiste com essa linha de retrato aí aparecendo, né, galera? Aí se eu vir aqui no playback, mexer, vai sumir, tá entendendo? Cadê? Cadê? Só que eu dei uma vacilada agora de manhã, pessoal, que eu falei pra vocês que eu ia ver como é que ia ver a imagem, né? E na verdade, não deu pra mim ver 100%, sabe por quê? Porque quando eu pensei que eu tinha ligado a TV e fiquei esperando aparecer a imagem, na verdade não tinha ligado, ó. Aí eu rodei, eu mexi no screen sem querer. Sem querer assim que eu pensei, ó, veio escuro mesmo, né? Aí no caso nem ligar eu tinha ligado. Ó, mas tá aparecendo ainda aquele defeito lá mesmo, quando vai aumentando, ó, já sumiu, ó. O negócio é sério mesmo. Então não era nem por causa da resistência lá do ABL também. Aí sumiu. Só outro playback mesmo pra gente tirar essa dúvida aí, beleza, pessoal? Sim, se eu vim aqui no screen, é interessante uma coisa, deixa eu ver aqui. Aí eu fui mexer nesse screen, ó. Se eu voltar aqui o screen, ó, tá vendo? Eu voltei lá, apareceu, tá vendo? Mas aí, sabe que só por causa do potenciômetro sem rede do screen, né? Dá isso, né? Não sei como a gente faz, eu acho que eu vou quebrar ele e trocar o potenciômetro. Olha só, pessoal, sobre o defeito aqui da TV, eu encontrei um outro playback aqui usado aqui na minha sucata, né, já de uma outra placa igual, ó. Então aqui, esse aqui é o dela, né, como eu falei pra vocês, o OV2094D1. E o que acontece, galera, realmente confirmado, defeito, playback mesmo. Esse daqui já ajustou bem normalzinho aqui o foco, do jeito que é pra ser. Esse aqui a gente rodar pra um lado, rodar pro outro, e do final, mas do início ao final ele não mudar nada. Entendeu? Aí isso aí já controla bem direitinho. E já fiz aqui uns testes já deixei esfriar, já liguei. E na hora que ligo, ó, ela já vem com a imagem, né, normal, ó. Aqui dá estremido essa ondulação, mas você já sabe que é por causa da... Você sabe que é por causa da câmera do celular, né? Ó. Tá vendo? Normal, vendo? O estremido aí é da câmera. Mas ela vem já com a imagem normal, no brilho que a gente deixou. Não tem aquele negócio de vir mais escuro, ou quando demorado da linha de retraso. Entendeu? Não fica oscilando. Se você pegar um aí que... principalmente essa daqui, existe muito aquele negócio de ficar o brilho oscilando, dando umas piscadas. Provavelmente seja o playback, viu? Já peguei muitos casos de ser o playback. Pode ter outros casos? Pode, mas... se você verificou tudo ali, ABL e outras coisas mais, e não descobriu o problema, pode ser o playback. Você tá vendo que a imagem tá bem estabilizada assim, o brilho não tá negócio de piscando? Pois é, com o outro já ficava, entendeu? É por isso que também vai contribuir para aquele defeito lá, né, daquela alteração de quando tá frio, quando tá quente, ali na parte do potenciômetro, né, do screen. Show? Então confirmado aí. Ainda bem que eu consegui esse outro aqui usado pra gente poder confirmar que realmente o defeito é... Então, imagem tremendo, piscando ali, dando flash. E principalmente nesse caso, né, porque existe esse defeito das duas formas, igual eu já peguei uns da sempre Toshiba, de
Na hora que você liga a imagem, quando esquentar e escurecer, e esse aqui é o contrário. Isso aqui quando vem a imagem normal e quando demora um tempo, quando esquenta, ele faz brilho demais que dá linha de retrato, como vocês viram, entendeu? Então, tudo é playback, beleza? Valeu.